Olá, boa tarde. Estamos aqui no Hospital das Nações para transmitir mais uma live para vocês. Eu sou Suelen Rocha e hoje aqui conosco, Dr. Arnaldo Diego Silva. Boa tarde, doutor. Boa tarde, Suelen. Tudo bem? E estamos aqui para conversar sobre uma temática bem interessante, né? Pois é, né? Hoje nós vamos falar sobre lombalgia. Dr. Arnaldo, ele é neurocirurgião e coordenador do nosso serviço de neurocirurgia aqui do Hospital das Nações. Então, doutor, hoje nós vamos falar sobre lombalgia. Esse tema aí que pega muita gente, né? Então, assim, doutor, as perguntas vão aparecendo aqui pra gente e nós vamos batendo um papinho, conversando sobre esse tema tão tenebroso. Perfeito. Tá bom? Então, enquanto as perguntas estão chegando, né, nós vamos tentando definir, para vocês que nos acompanham essa tarde, sobre essa temática. O que é lombalgia? Pois é, doutor, explica pra gente. O que é lombalgia? Dor nas costas. Quem não as teve? Poderíamos dizer que lombalgia é dor na porção baixa das costas, na região lombar mais baixa, que normalmente irradia-se regionalmente ou às vezes podendo estender-se para os membros inferiores. Se nós imaginarmos que temos a coluna lombar, né, constituída por suas vértebras, a dor na porção mais baixa, mais próxima ao quadril, é a lombalgia. Então, poderíamos dizer o seguinte, que durante a vida adulta, 80% das pessoas adultos, normais, homens ou mulheres, vão ter, em algum momento da vida, vão ter dor nas costas. Por isso a importância desse tema. Não tem como escapar. Difícil escapar. Então, conta pra gente, doutor, qual é a frequência que a lombalgia acontece na vida da pessoa? Então, veja, a dor nas costas ela pode acontecer por várias maneiras, né? Mas, normalmente, o que causa a dor foi a própria posição ereta. A hora que o Homo sapiens saiu de quadrúpede e passou a ser bípede, neste momento, todo o peso, toda a carga axial de força recai sobre uma estrutura, que é a coluna vertebral. Então, a coluna vertebral, ela tem na sua estruturação vértebras que ficam pequenas vértebras que ficam acumuladas umas sobre as outras, tá? Separadas entre si por elementos de articulação, que são os discos intervertebrais, como estão nessas posições aqui, e tem músculos, tanto na posição posterior quanto dentro do abdômen. E são esses músculos que são as unidades que fazem a movimentação da coluna na sua flexão, na sua extensão ou mesmo na sua rotação. Então, a unidade de movimento é feita então por vértebras, umas sobre as outras, articuladas entre si e movimentadas por músculos. Quando existe falha nessa estrutura de fixação dentro do abdômen, de fixação na região posterior do dorsal, aí nós temos então a perda de estabilidade, aí nós temos a unidade de movimento comprometida, e isto é que gera dor. Doutor, e quais são os tipos que a gente tem de lombalgia? Veja, a dor, se nós temos uma unidade de movimento, tá? A dor ela é causada por quê? A dor ela é causada o músculo perde em algum momento capacidade para suportar o peso do corpo ou o esforço que a pessoa está fazendo. Se nós formos pensar na causa mais comum de lombalgia, eu vou dizer para vocês que a causa mais comum de lombalgia é a lombalgia postural, né? Como é que é a dor? Por quê? Ficam sentado inadequadamente no trabalho muito tempo. Eu posso ficar deitado de uma forma, e mesmo em repouso, eu posso ficar deitadinho, né? Eu posso ficar aqui deitado numa posição em que a coluna fica numa posição inadequada, forçando determinados ligamentos e músculos. Então, a dor, ela é causada, na sua grande maioria das vezes, por fadiga muscular. Então, uma posição sentada inadequada, dormindo inadequado, levantando um peso de forma inadequada. Quer dizer, eu submeto o músculo, a estrutura motora, a um esforço inadequado. Quer seja por esforço repetitivo, quer seja por repouso inadequado, quer seja por esforço físico
levantamento de peso, o joelho foi feito para baixar. Muitas vezes nós baixamos a coluna para levantar um objeto. E isso provoca o quê? Um estresse da musculatura. E isto causa desgaste muscular, às vezes distensão muscular, e isso provoca dor, aquela dor aguda. Nós poderíamos separar as lombalgias em duas grandes categorias. A dor aguda, que é aquela dor que você tem no momento em que faz o esforço. E a dor crônica, que é aquela que acontece normalmente com o passar dos anos. Acontece com a idade. Ou seja, a pessoa as articulações vão envelhecendo, elas vão perdendo vitalidade. E nesse momento, as articulações perdem capacidade de fazer determinados movimentos. E quando nós submetemos a coluna a esses movimentos, nós temos dor nas costas, temos lombalgia. Entendi. Então a pessoa tem que tomar cuidado, doutor, quando vai levantar aquele objeto pesado em casa, ou mesmo na postura, sentada no trabalho. Essas seriam recomendações boas para prevenir lombalgia, doutor? Veja, a prevenção exatamente está em você imaginar que dor é porque a articulação não suporta o peso. O que segura o peso? O músculo. O que até acontece? Se você tiver qualquer atitude de vida que você privilegie o fortalecimento dessa musculatura, não permita que esse músculo fique parado muito tempo numa única posição, e você exercita esse músculo com uma certa regularidade, submeta ele aos esforços que vão ser aquilo que vai acontecer no teu dia a dia de trabalho, você estará prevenindo lombalgia, estará prevenindo dor nas costas. Nunca levantar peso demais, gente, só o que pode. Então tá. Doutor, além disso tudo que o senhor comentou pra gente, explica um pouquinho então quais são os sintomas da lombalgia, para que a gente possa identificar bem, ó, estou com isso. Tá. Lógico que o diagnóstico do médico é importante, dúvida. Né? Sem dúvida. Sem dúvida. Como eu falei, a lombalgia é uma dor na região lombar baixa. Se nós olharmos aqui com um pouquinho mais de atenção, né? Então a parte baixa da coluna, ela tem essa curvatura, chamada de lordose. É uma curvatura que joga todo o corpo para trás, né? Então, essa posição que nós temos aqui, né? De jogar o corpo para trás, a lordose. Essa curvatura normal que nós temos aqui na coluna, tá? Essa curvatura é uma curvatura normal. Essa curvatura, ela pode, pela sua característica, tá? A posição que nós sentamos, a posição que nós caminhamos, a posição que nós nos exercitamos, a posição que nós dormimos, nós podemos interferir cronicamente nesse posicionamento, fazendo com que os músculos percam vitalidade e submetam as vértebras e os discos intervertebrais e os ligamentos que seguram uma vértebra unida à outra a esforços inadequados. Isso causa dor, tá? Este é o principal elemento de dor. É a dor. É a dor. A dor crônica é aquela dor da idade. A dor que mais nos preocupa, muitas vezes, é a dor aguda. É aquela dor na hora do esforço. Levantei travado, não consigo me mexer. O que está acontecendo? Tá? O que está acontecendo é que você dormiu numa posição ou fez um esforço inadequado no dia anterior e hoje pela manhã, quando amanheceu, depois do relaxamento, esse músculo que sofreu um esforço inadequado no dia anterior não conseguiu repousar suficientemente da forma em que você proporcionou o repouso a ele, e a partir disso ele se contrai. E a dor é a contração da musculatura da região lombar. Por isso que muitas vezes, erroneamente, nós às vezes tentamos tratar a lombalgia de formas muito, muito erradas. Vamos falar sobre isso daqui a pouco. Tá bom. Doutor, até aproveitando um gancho que você falou aí do tema, a Isabela Zanke mandou pra gente uma pergunta assim: eu tenho essa lombalgia e por vezes ao levantar de manhã estou travado. Mas exatamente o que o senhor acabou de falar. Mais ou menos isso que eu acabei de falar. Exato. Geralmente quando durmo um pouco a mais. Sim. E também quando está frio. Ela mora em Curitiba. Perfeito. Doutor, tem ligação? Dormir um pouquinho a mais da rotina e o frio? Tem ligação à dor matinal, né? Isabela, né? Isso. Então veja, Isabela, né? Tenho dor ela por já vezes, tem, né, exatamente, tá? Ao levantar. Porque a dor matinal, ela é sempre, da sua grande maioria das vezes, uma dor causada por contratura muscular, tá? Quer dizer, o repouso não foi suficiente
para recompor a unidade do músculo, o repouso não foi suficiente, porque o esforço que você fez no dia seguinte, ou a forma com que você dormiu, provocam que esse músculo não relaxou adequadamente. E isto provoca, quando ele vai começar a fazer o primeiro movimento, o músculo está contraído. Então, isto pode ser contornado com uma correta atividade física, não submeter a unidade muscular da região lombar a esforços inadequados. O repouso, se você às vezes dormir demais, às vezes dormir demais não é um problema, repouso demais não vai fazer mal para o músculo. Agora, o repouso numa posição inadequada, sim, né? Se você dorme encolhida, dorme toda torta, num colchão inadequado, muito mole, muito duro, você provoca que durante o repouso, durante a noite, o músculo não recebe a quantidade de sangue necessária para recompor o esforço que ele fez no dia anterior. Isso se traduz por contração muscular, e a contração muscular provoca dor. E o frio, doutor? A gente se contrai no frio, né? Quem não se contrai no frio? Mora em Curitiba, inverno em Curitiba, se contrai no frio. Né? A contração natural de ficar encolhidinho, de puxar aqui, essa unidade contrai, fazer o quê? Pega a coluna e faz o quê? Puxa a coluna e faz com que ela se contraia também. E a contração força as articulações, e já tendo um processo inflamatório nessa articulação, ou mesmo um processo de desgaste entre músculos e ligamentos, essa unidade vai ser submetida a um esforço inadequado. O frio provoca aumento das dores musculares. Vai ficar quentinho no frio, gente. Então tá certo. Doutor, quando o senhor faz a parte do diagnóstico, a pessoa tem lá o tratamento, vamos falar agora então da crônica, né? Porque a aguda normalmente é tratada já no pronto atendimento. Veja, então, como que é essa parte do o diagnóstico da dor, ele é bastante simples. Um especialista, né? O exame clínico, a história que o paciente conta, aquilo que você nos relata, as características da sua dor, aonde ela está localizada, qual é a sua duração, né? Quais são os fatores que aliviam essa dor. Isso tudo, associado a um exame físico e neurológico adequado, vão chegar basicamente já numa causa específica para isso, que poderá ser confirmada com alguns exames complementares, exames dependendo da história, pode ser submetido a um raio-x, pode ser submetido a alguns exames laboratoriais, exames de provas de atividade inflamatória, depende aí da idade do paciente e tudo o que está acontecendo. Mas normalmente a história, o exame e um raio-x dão um início, praticamente no 90% do diagnóstico da causa da lombalgia são feitos dessa maneira. Doutor, e tratamento? Como que trata essa bendita? Bem, o tratamento, ele tem duas grandes vertentes. A primeira, nós temos a dor aguda e nós temos a dor crônica. Na dor aguda, o que acontece? As dores, normalmente, elas são musculares, por ligamentares ou por trauma direto, né? Às vezes envolvendo a estrutura óssea ou não. Então, tudo isso que movimenta-se agudamente, normalmente vai ser tratado com analgésicos e relaxantes musculares. Muitas vezes a gente vê automedicação e tudo, tomando anti-inflamatórios para dor nas costas e tudo mais, e muitas vezes não é o ideal de tomar anti-inflamatório. Normalmente o analgésico associado a um relaxante muscular já é suficiente para o controle da dor aguda, enquanto se faz o diagnóstico vendo se ela tem alguma outra causa ligada a ela. Já na dor crônica, a situação é um pouquinho diversa, tá? Porque a dor crônica, aquela dor que foi insidiosa, que foi caminhando ao longo do tempo, ao longo dos anos, cada dia a incapacidade aumenta, cada dia a limitação de movimento aumenta um pouquinho mais, essa tem uma outra causa, que é o desgaste da articulação. Então, esta articulaçãozinha que fica aqui, né? Esta articulaçãozinha que fica aqui, entre uma vértebra e outra, né? Essa articulação perde vitalidade. Então, a capacidade de movimentação é diminuída. E, progressivamente, ela vai aumentando. E isto precisa de um tratamento específico, que pode envolver, dependendo da estrutura nervosa que é acometida, muitas vezes essa atividade inflamatória diminui o orifíciozinho por onde saem aqui as raízes nervosas, comprimindo as raízes nervosas, dando dor, que a dor vai irradiada para as pernas, que é a dor irradiada, né, que é a ciática, a dorzinha que vem para a perna.
Então, isso pode precisar de elementos de tratamento que vão além da medicação, às vezes chega até a necessidade de tratamento cirúrgico. Pode ir para a cirurgia mesmo, então, doutor? Nossa. Sem dúvida, uma porção pequena de pacientes, eu diria para você assim, né, 10 a 15% dos pacientes com lombalgia podem ter uma causa que, determinada por lesões na estrutura do disco intervertebral, na compressão de raízes nervosas e muitas vezes a simples medicação, o tratamento clínico, a orientação postural não são suficientes e podem sim necessitar de tratamento cirúrgico para a libertação, aumento desse canal por onde passam as raízes nervosas e muitas vezes isso pode ser necessário, às vezes até cirurgias mais amplas, porque às vezes com traumas sucessivos ou mesmo pela doença inflamatória, pela instabilidade que esse segmento da coluna é submetido, você pode precisar até de cirurgias mais amplas, às vezes até para recompor a estabilidade funcional deste segmento. Doutor, já que a gente está falando sobre a cirurgia, digamos que ela seria então uma complicação da lombalgia, né? A gente teria mais alguma complicação, além de ter que ir, né, chegar ao fato da cirurgia? Veja, a cirurgia é o estágio final, né? É o estágio final de tratamento da lombalgia, quando a lombalgia fica crônica e muitas vezes tem nas suas causas fatores determinantes que comprometem as raízes nervosas, né? Então isso é a principal causa de cirurgia. Mas a cirurgia representa apenas 10 a 15% dos tratamentos que vão ser colocados à disposição dos pacientes, né? Na sua grande maioria das vezes, o tratamento é clínico, fisioterápico, mudança postural, mudança do seu estilo de vida, acrescentar atividades físicas no momento certo e, logicamente, que você passa a ter uma vida extremamente mais bem equilibrada e confortável. Tá. Doutor, até o senhor falou aqui um pouquinho, convivendo com o prognóstico, né? Eu tenho lombalgia. A partir de agora, o que eu tenho que fazer? Como é que vai ser a minha vida daqui em diante? Eu vou viver com dor? Como que é lidado isso a partir do momento que a pessoa descobre que tem? Suelen, depois que você tem uma vez dor, a possibilidade de você ter um novo episódio de dor, ela é muito grande e aumenta exponencialmente, tá? Então, uma vez que você teve lombalgia, né? Isso no começo eu expliquei, que só que você ter noção da importância da lombalgia no cenário hoje do mundo atual, do mundo do trabalho. 80% das causas de afastamento do trabalho são por lombalgia. Então é lógico que nós temos aí isto, é a segunda maior, é a maior causa de afastamento do trabalho. Perde apenas para a cefaleia e a dor de cabeça, né? E às vezes algumas outras unidades traumáticas. Então a dor nas costas é a unidade clínica que mais afasta do trabalho. Então isso é muito importante. Então o que eu poderia dizer a você? O que nós podemos fazer para evitar a recorrência da dor? Que é isso que você quer saber, isso, né? Como você conviver? tem o correto diagnóstico. Você tem que entender a causa. Se você não consegue compreender por que você tem dor, você não vai conseguir prevenir. Não. E a prevenção está diretamente ligada. Eu vou lá descobrir, não, mas a minha postura no trabalho está inadequada. Eu não consigo, a cada 2 horas, levantar e fazer um alongamento ou fazer uma modificação da posição da altura da perna. Para você sentar, e a simples modificação da altura do teu pé em direção ao quadril provoca um relaxamento da musculatura na região lombar. E isto já é uma das causas que pode modificar completamente a sua dor. Então, para você prevenir, você precisa saber o que você tem. Se você souber o que você tem, e você entende e compreende a sua doença, você poderá interferir positivamente no tratamento e na prevenção. Aí você sabe, mas eu tenho que fazer uma atividade física, eu tenho que fazer um alongamento, eu sento errado, a minha posição ergonômica no trabalho está inadequada, eu estou dormindo num colchão inadequado, errado, né? Eu estou fazendo um esforço físico inadequado e com uma frequência muito grande. Então, isso pode modificar. Prevenção em lombalgia é entender a causa.
Se você entende a causa da sua dor, você vai saber preveni-la. Dessa forma não vai ter aí, né? Aí não vai ter. Uma dúvida agora também. Para quem pratica já uma atividade física e faz uma musculação, por exemplo, e puxa peso demais, também pode ser um causador da lombalgia? Perfeitamente. Porque muitas vezes, quando você faz esforço físico, tá? E o profissional de educação física que está te orientando tem que prestar muito atenção. Por quê? Quando se faz uma atividade física, a região lombar tem que estar perfeitamente apoiada. Você não pode fazer um esforço físico, musculação principalmente, envolvendo cintura. Vamos ver, estou exercitando a cintura escapular, tá? Mas o meu lombar tem que estar perfeita, porque ele é o apoio, tudo recai aqui. O que é o mais aconselhável? Apoio correto. Então, quando estiver fazendo musculação, a posição deitada é muito interessante, porque protege a região lombar, né? Então, o esforço físico tem que ser proporcional, primeiro, à sua capacidade. Segundo, sempre que você estiver se exercitando, a coluna tem que estar estabilizada, ela tem que estar apoiada corretamente. Se ela não estiver apoiada, a chance de machucar a coluna lombar existe e é muito frequente. Doutor, uma pergunta aqui interessante que a Beatriz Estrapasson passou para a gente. Eu tenho dor no cóccix. Tem alguma ligação com a lombalgia, doutor? Pois olha, Beatriz, essa dor precisa ser examinada, né? O cóccix, para quem não sabe, vou voltar aqui, é essa parte final aqui, ó. Aqui está a coluna lombar, com as suas 5 vértebras, depois vem um osso, né, várias vértebras fusionadas, que é o osso sacro, e o último segmento da coluna, aqui embaixo, aqui, tá? É o cóccix. Isso aqui, a dor no cóccix, geralmente ela é causada por traumas, tá? Às vezes traumas que você tem quando você sofre, por exemplo, uma queda sentada, cair sentado, pã, né? E às vezes o cóccix fratura. Essas fraturas, muitas vezes elas passam desapercebidas, porque são fraturas às vezes difíceis de serem vistas e às vezes difíceis de serem diagnosticadas. E quando isso acontece, muitas vezes torna-se uma dor crônica. Aquela fraturinha não consolida, fica submetida a movimentos, aquilo forma uma artrose em torno e evolui muitas vezes com uma dor extremamente grave, que chama-se coccidínia, que é uma doença de difícil tratamento. Então, procure um profissional especialista, rapidamente, busque ajuda, porque isso aí pode tornar-se uma dor crônica de difícil tratamento. O cóccix é uma região difícil, né, doutor? Porque é um segmento fixo da coluna que se movimenta muito pouco, né? O cóccix, normalmente, ele se movimenta no trabalho de parto. Nossa, né? Ele se movimenta, ele se movimenta para trás para permitir, né, no trabalho de parto, a passagem do feto pelo canal do parto, né? É uma das poucas movimentações que ele faz. Uhum. Mas ele é um ossinho fixo. Mas quando ele te cai sentado e ou fratura, realmente ele provoca uma dor bastante severa. Doutor, vamos falar aqui um pouquinho. A Thelma Cabral enviou para a gente uma pergunta seguinte. Para estenose lombar, existe tratamento sem ser o cirúrgico? Pelo menos para aliviar a dor, o paciente com 85 anos, deve estar falando acho que do pai, né, Thelma? Uhum. Ligação com lombalgia, doutor, explica para a gente um pouquinho aqui. Veja, a causa da dor nesta idade, aos 85 anos, né, que provavelmente se você fala que já foi diagnosticada estenose lombar, o que significa estenose lombar? Estenose lombar significa que este canalzinho que está aqui, aonde passam as raízes nervosas, tá? Este canalzinho aqui, ficou diminuído. Ou seja, o processo inflamatório que aconteceu aqui nas articulações dos dois lados da coluna provocaram diminuição do espaço por onde passam as raízes nervosas e mesmo por onde passam alguns segmentos da medula vertebral. Então, esta diminuição ela é feita por um processo inflamatório crônico, muitas vezes de difícil tratamento com medicamentos. E às vezes indica-se sim tratamento cirúrgico. Mas às vezes nem todos os pacientes conseguem ser submetidos a tratamento cirúrgico. Existem alternativas de tratamento clínico? Existem, porém, existem as limitações das medicações anti-inflamatórias, muitas vezes nessa idade. Então, cada caso é um caso, tem que ser visto e avaliado
pelo especialista, vendo qual é o conjunto de necessidades específicas para essa condição. Existe a possibilidade de tratamento inflamatório? Existe. Muitas vezes o paciente não pode, às vezes não tem a capacidade, né? Uma grande parte dos anti-inflamatórios são extremamente hostis para o sistema cardiovascular nessa idade, então a gente tem que ver e avaliar isso de uma forma individual. O importante é sempre procurar o médico, né? Sem dúvida. Porque tá? sentir-se bem é o melhor, né? Tá Sem com dúvida. dor, tem que ir atrás do problema, tentar resolver. Perfeitamente. Doutor, a Catiele está perguntando aqui pra gente, doutor, quais as consequências futuras de uma lombalgia aguda não tratada? Boa pergunta. Como é o nome? Catiele? Catiele. Catiele, se você não sabe o que aconteceu, você não pode, às vezes, avaliar as consequências. Uma lombalgia aguda, ela pode, na sua grande maioria das vezes, ser de origem muscular ou tendinosa. Tá? Quer dizer, uma distensão muscular, é o lumbago, é a dor aguda, forte, depois de uma movimentação. O entrar e sair do carro é o líder. Tá? De manhã cedo, saiu meio travadinho assim e tal, foi fazer aquele movimento brusco de entrada no carro. Travou. Outro movimento. Mulheres, atenção. Aquela famosa, vou pegar a bolsa aqui atrás do banco. Essa é terrível. E aquela torção Que rápida, mentira, brusca, porque eu tenho que fazer isso rápido, porque o sinal já vai abrir, tá? E eu tenho que pegar o celular que gritou aqui. Esse movimento, essa movimentação brusca, com a musculatura inadequadamente relaxada, provoca dor aguda. Essa dor tem que ser diagnosticada. Se foi uma distensão muscular, que aconteceu, essa distensão muscular ela tem que ser tratada com repouso, com a medicação analgésica, com a medicação anti-inflamatória, quando necessária, mas principalmente com o relaxante muscular. Tá? Se isso não for feito, esse músculo pode não cicatrizar adequadamente. Às vezes, você pode transformar uma lesão aguda, de fácil tratamento, numa doença crônica, provocando o quê? Instabilidade. Esse músculo e esse ligamento, às vezes, se rompe e não cicatriza adequadamente. Então, você pode transformar uma articulação instável por não ter o diagnóstico e não ter o tratamento correto. Qual é o risco disso? A instabilidade vertebral pode ser um dos segmentos que desenvolve o envelhecimento das articulações lombares precocemente. Doutor, muito interessante, né? É Gostei. que dá pra gente ficar a tarde inteira Nossa, dá para falar, tema, né? Suelen, dá para falar o dia inteiro sobre lombalgia, porque nós estamos falando aqui sobre a maior causa de afastamento do trabalho. Sim. 80% dos adultos, em um momento da vida, vão ter dor lombar. Se nós não enriquecermos o conhecimento sobre esta entidade, nós vamos sofrer. Sim, Muitas vezes, desnecessariamente. Então, buscar conhecimento, falar sobre isso e divulgar os conhecimentos da lombalgia é uma coisa extremamente agradável. Com certeza. Como o senhor acabou de falar, né? Uma dor pequenininha pode virar crônica só porque não foi tratada. Porque não foi diagnosticado adequadamente e não foi submetido ao tratamento correto. Tá certo. Um músculo, uma distensão muscular não tratada adequadamente pode transformar daqui a algum tempo, daqui a alguns anos, numa dor crônica e de difícil tratamento. Tá certo. Bom, se vocês tiverem mais alguma dúvida, é só enviar para a gente pela página do Facebook que a gente pergunta para o doutor e responde para vocês. Uma última consideração. Com certeza, doutor. Fiquei esperando perguntarem sobre hernia de disco, ninguém perguntou? Pois é, eu estava na minha cabeça, ninguém doutor. perguntou, mas e a hernia de disco, onde é que está e como é que faz? A Catiele agradeceu a nossa resposta, doutor. Obrigada, Catiele. Perfeito, tá? A hernia discal ninguém perguntou, né? Pois O disco intervertebral, conta pra gente. o disco intervertebral, nos últimos minutinhos que nos restam, é essa estruturazinha que separa uma vértebra da outra. Quando você submete a coluna vertebral a um esforço inadequado, muitas vezes essa unidade de movimento é esmagada, uma vértebra, osso contra osso, e esse disco, degenerando-se, ele sai do seu local natural e corre para trás e passa a apertar essa estrutura aqui, que é a raiz nervosa. Isto é a hernia discal. A hernia discal representa 20 a 25% das causas de lombalgia. Precisa de diagnóstico específico, correto, porque a dor é uma dor diferente, não é só uma dor lombar, normalmente ela é uma dor irradiada para a perna, né, acompanhando o trajeto dessa raiz, e esta sim, muitas vezes necessita tratamento cirúrgico, mesmo quando jovem, ou mesmo às vezes quando dos primeiros episódios, tá bom? E eu vejo também, doutor, que essa ela trava totalmente, né? Sim, é uma dor altamente incapacitante, tá?
da compressão radicular por hérnia discal lombar é uma dor altamente incapacitante. E essa, sim, necessita com muita frequência tratamento cirúrgico. Tá certo. Doutor, muito obrigada pela sua disponibilidade. Eu que agradeço. Imagina. Porque é sempre prazeroso estar divulgando, né, a informação para esse público maravilhoso que nos acompanha com toda essa frequência aqui nas redes sociais e ligadas ao Hospital das Nações, que nos proporciona essa oportunidade. Vou ver vocês de novo, tá? Tá bom? Combinado? Tá joia. Obrigada, doutor. Obrigado, Sueli. Obrigada a todos. Boa tarde. Hospital das Nações, você em boas mãos.